Boa noite. A partir desse momento, então, estamos gravando. Agradeço, então, a presença de todos que estão nos prestigiando hoje e vamos dar início ao quinto debate do primeiro ciclo de debates de História Antiga e Medieval da Universidade Federal de Rondonópolis. Antes do início da palestra, porém, gostaria de relembrá-los para que, por favor, vocês desliguem suas câmeras e microfones para evitar microfonias e interferência na apresentação. Primeiramente, então, gostaria de apresentar o palestrante e as debatedoras de hoje, nessa noite dedicada ao Principado Romano. Iniciando pelo professor Carlos, ele tem graduação em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é o UERJ, mestrado e doutorado pela mesma instituição. Fez estágio de pesquisa na Universidade de Paris I Sorbonne, na Escola Francesa de Atenas e também na Universidade de Coimbra. Ele é membro dos grupos de pesquisa LECA da UFPEL, GEMAN da UFSM, Leitorado Antigo da UPE, além de ser coordenador do Atrium/UFMS e do Museu de Arqueologia da UFMS. Atualmente é professor de História, Pré-História e de Pré-História, História Antiga e História Medieval da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Sua área de atuação é História Antiga, Ensino de História e também Teoria e Metodologia da História. Bem, vou apresentar nesse momento a professora Natália. Ela tem graduação em História pela Unicamp, mestrado em História pela Unesp de Franca e doutorado em História pela Unicamp, tendo realizado o período sanduíche na Universidade de Barcelona. É membro do grupo de pesquisa LEIR-USP, LEIR-Unesp de Franca, Antiguidade e Modernidades do Passado, da Unifesp, e também do Atrium-UFMS. Atualmente é professor de História Antiga e Medieval da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do campus Pantanal. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Antiga e Medieval, atuando principalmente nos seguintes temas: História Antiga, Egito Antigo, Grécia Clássica, Literatura e Imperialismo Francês do século XIX e também em Gênero. Vou apresentar para vocês, gente, a professora Dolores, mas como eu comentei, devido ao problema de saúde com o filho, ela não vai poder participar hoje. Ela tem graduação em História pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado pela mesma instituição e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É membro também do Atrium-UFMS e líder do grupo História Antiga e Uso do Passado, Novas Perspectivas entre o Passado e o Presente. Atualmente é professora adjunta do curso de História da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, lotada no Clube de Três Lagoas. Possui como atual objeto de pesquisa o teatro grego clássico e também os usos da antiguidade pela contemporaneidade, na arte e em práticas culturais, como o denominado neopaganismo. Neste momento, então, passo a palavra ao professor Carlos para iniciar a apresentação. Professor Carlos, é um grande prazer tê-los aqui na UFR, mesmo que virtualmente. Agradeço a presença tanto sua como da professora Natália e vamos dar início ao debate, então. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar minha boa noite a todos, agradecer com carinho o convite do professor, ressaltar a importância que o professor Danilo está desenvolvendo nesse ciclo, tendo em vista que nós estamos num momento de pandemia, e que ele está mantendo a chama das atividades de extensão, ensino e pesquisa sendo promovidas na Universidade Federal de Rondonópolis. Então, eu gostaria de parabenizar o professor Danilo por todo o seu empenho em estar congregando inúmeras pessoas nesse evento virtual que eu tenho promovido no Atrium e sei o quanto que é trabalhoso, mas ao mesmo tempo gratificante. Então, meus parabéns. Parabéns ao Departamento de História por ter esse incentivo para a área de antiguidade. E agradeço a minha companheira já de longa data e trabalho, a professora Natália, por estar comigo hoje, para a gente poder debater um pouco sobre o Principado de Augusto. E a todos vocês que estão conosco ouvindo nesse dia, essa hora já da noite. Bom, eu gostaria, o professor Danilo já me apresentou, eu gostaria então de começar nossa conversa sobre o Principado Augustano, essas relações dele com colégios sacerdotais. Eu me aterei à leitura, tendo em vista a questão do tempo, a questão do horário, e também para tentar trazer o maior número de dados para vocês, que a gente pode depois ir conversando. Sobre a questão da bibliografia, gente, eu posso disponibilizar para vocês depois a bibliografia, passo para o professor Danilo, da que nós utilizamos, né, para que vocês não precisem ficar tão preocupados em anotar todos os dados, ok? Então, gente, uma boa noite, vamos lá.
Com o advento do principado, mudanças cruciais foram efetivadas na estrutura da autoridade religiosa e na posição dos grupos sacerdotais romanos. É notório que Otávio Augusto possuía uma variedade de títulos e cargos que estavam unidos em sua pessoa. Isso já foi longamente debatido por Mary Beard, John North, Simon Price, Christopher Hesse, Ruth Skipper, por exemplo. Além das funções da magistratura, havia títulos que foram reservados exclusivamente para o príncipes ao longo do tempo. Dessa forma, não é estranho que ele também tenha se tornado o detentor dos mais altos cargos sacerdotais que existiam em Roma, tanto que chegou até mesmo a controlar os 4 grandes colégios sacerdotais romanos. Provavelmente, os atos cultuais e as práticas do príncipes integravam o repertório que era esperado dele como líder de Roma. Em nossa visão, ocupar tais cargos possibilitavam a liderança, a governabilidade e a opinião pública favorável em todas as camadas da sociedade. Assim, o príncipes assumia uma imagem de um sacerdote público, um sacerdote público, que seria responsável por garantir a paz com os deuses, a famosa Pax Deorum. Logo, tais medidas integravam a construção e preservação do seu poder através de um conceito importante para a sociedade romana, que é a auctoritas. Os 4 grandes colégios sacerdotais não são detalhes na linguagem política escolhida por Augusto e seus apoiadores. Lembre-se que eu vou trabalhar para a ideia aqui de Augusto, mas não como um indivíduo que foi o único responsável pelo advento do principado, pelo advento do seu governo. Eu trabalho com o Augusto como ele e um grupo que o sustentava no poder. A gente tem que pensar Augusto de uma forma que abandonemos aquela ideia do grande herói, dos grandes feitos, e pense nele como um grupo que estava organizando, sustentando-se e se aliando, formando uma densa rede de controle de poder em Roma. Então, ele demarcava, ao longo de toda a sua trajetória, vários elementos que legitimavam as suas ideias. Um desses elementos, nós vamos ver posteriormente, nas resgestas. No livro, na parte 7, nós temos quando ele demarca que ele integrou os colégios sacerdotais, com destaque para o pontificado máximo, o colégio dos áugures, dos quindecênveros e dos epulones. Vale mencionar que na República era incomum alguém assegurar mais do que um sacerdócio, principalmente nos 4 grandes colégios sacerdotais. Júlio César tinha sido tanto pontífice quanto áugure, mas Augusto foi muito além desse precedente gerado por seu pai adotivo. Em seu governo, Augusto fundou uma tradição da família imperial e estabeleceu a acumulação de funções sacerdotais como um privilégio dos imperadores e dos seus herdeiros. A investidura, o título e a função, eles formam um conjunto, então, que conferiam valor carismático ao seu portador diante da sociedade. Esse potencial foi amplamente controlado e bem utilizado para a consagração e legitimidade do poder augustano. Afinal, a sociedade romana era alimentada por imagens, inscrições e atos rituais que davam voz e visibilidade ao compromisso divino que o governante mantinha de forma sacerdotal com o sagrado e a sociedade. Logo, a ocupação dos colégios sacerdotais e a sua representação pelo príncipes era importante na dinâmica político-religiosa, pois eles produziam espaços de interação com a sociedade e, dessa forma, auxiliavam na edificação da autoridade do governante. Apesar da cooptação aos colégios sacerdotais serem feitas pelo Senado, a decisão final dessa instituição acabou se transformando numa mera formalidade a partir de Augusto. Afinal, desde o seu governo, o imperador passou a ter a possibilidade de intervir no processo eleitoral dos sacerdotes, e, com isso, resultando na sua capacidade de nominatio, de nomear, de propor pessoas, de 3 formas. Primeira, recomendando aos senadores o candidato que ele desejava ver selecionado. Segunda, propondo o mesmo ao candidato, em virtude de seu pertencimento aos colégios. E terceira,
votando pessoalmente por seu candidato, dando a condição de príncipes senato. Devido a ele ter essa condição de primeiro entre senadores, de príncipe do Senado, ele também tinha um poder de fala importante dentro do colégio sacerdotal, que demarcava o seu lado e a sua perspectiva. Como exemplo da centralidade do príncipes nesse processo, vemos o seguinte relato de Tácito. Poucos dias depois, César Tibério, já falando no caso do período Tibério, posteriormente, propôs ao Senado outorgar a Vitélio, Verânio e Sérvio. A Focinho prometeu seu apoio na eleição para os honores, assim deixando claro que não encararia perder a sua eloquência com atitudes violentas. Essa passagem, Ruth Stipper analisa como um dos resultados das ações já iniciadas por Augusto, ou seja, os imperadores, os príncipes, não tinham nenhuma possibilidade de perder nesse jogo. Então, acabavam interferindo nos processos de eleições que estavam acontecendo em Roma, assembleias, dando a eles sua opinião sobre quem eles queriam, porque isso ratificava as redes de poder. Nas fraternidades religiosas, empregou-se o tradicional procedimento de cooptação para se eleger os sacerdotes, inclusive no principado. A vontade do príncipe se manifestava no processo eleitoral através das vias tradicionais já vistas, como mencionamos também para os 4 grandes colégios. Os príncipes, então, eles entravam nos distintos colégios de fraternidades através do sistema estabelecido, já pela tradição romana, ou também por decisão formal do Senado, na qualidade de membros ordinários ou membros excedentes. Augusto e seu grupo assumiram posições nos 4 principais colégios sacerdotais, objetivando, então, a relevância teórica e prática que esses sacerdotes tinham no imaginário dos romanos. Tais cargos ocupados detinham um papel importante nos inúmeros cultos regulares que ocorriam na cidade de Roma e nas questões públicas e privadas, que envolviam assuntos como adoção e testamentos, por exemplo. Esse contexto e a frequência da sua presença na teia social reforçava o prestígio e a relevância dos sacerdotes na sociedade. Não temos a concepção de que um sacerdócio se sobreponha hierarquicamente ao outro na construção da autoridade de Augusto. Pensamos que as suas funções, elas funcionam em conjunto e assim formavam aquilo que era esperado, a auctoritas augustana e essa validade dela, essa aceitação dela pela sociedade. Não podemos esquecer que os 4 grandes colégios sacerdotais eram altamente especializados. Assim, é complexo focar em modelos para todos, uma uniformidade, bem como padrões sacerdotais gerais. A gente tem que lembrar que é bem distinto quando a gente fala dos modelos dos colégios sacerdotais romanos para o que a gente pensa em sacerdócio moderno. Havia sacerdócios coletivos, organizados em colégios ou fraternidades, porém, outros eram individuais. Havia sacerdócios direcionados a divindades específicas, a divindades romanas e divindades estrangeiras. Outros sacerdócios eram direcionados às festividades, também a realização de cerimônias públicas. Lembrando que era mais currículo. Gente, a especificidade e especialização de cada um dos sacerdócios teve como consequência a separação estrita das suas áreas de competência e a ausência das relações de hierarquia na maioria deles, como pensamos modernamente sobre o pontificado máximo. Federico Sant'Angelo, ele faz uma boa análise sobre esse tema, onde justamente no texto onde ele vai falar sobre a Pax Deorum e os pontífices, ele vai analisar que essa questão de uma hierarquização foi bem posterior. Se dá a partir de Augusto essa hierarquização do pontificado máximo como detendo maior preponderância. Foi uma construção, coisa que não havia anteriormente. Nesse sentido, o pontificado máximo em 12 antes da Era Comum, estabelecido por Augusto, foi a consolidação de uma trajetória do controle cultural romano, já empreendida em desenvolvimento nos 4 grandes colégios e nas fraternidades sacerdotais. Então, eu queria chamar a atenção para isso, gente.
a gente vê o termo Pontifex Maximus, pontificado máximo, e acredita que desde a história da República, o pontificado máximo ele já tem esse papel de controle sobre os demais sacerdócios. E não é isso que a gente vê, e nenhuma hierarquização de que os pontífices estavam acima dos demais colégios. Não, eles têm um equilíbrio de poder, e depois Augusto vai acabar dando esse maior prestígio, que a gente vai ver mais à frente. Então, esses dados nós podemos, por exemplo, constatar em cunhagens da época, em inscrições epigráficas, que estão disponibilizados nos nossos temas de pesquisa, a minha tese de doutorado sobre Otávio Augusto, e essas redes que ele estabeleceu, no catálogo numismático que nós fizemos, como também no catálogo de inscrições epigráficas. Focaremos na abordagem, nessa nossa abordagem de hoje, no Colégio Pontifical, onde os pontífices eram os membros principais, porém não únicos. Através de Tito Livio, percebemos que eles possuem uma historicidade que remonta ao período da realeza romana, como a gente vai ver em História de Roma, livro 1, passagem 20. Etimologicamente, pontífex remete à construção de pontes, por ser o responsável pelas cerimônias sobre a fundação de ligações entre regiões físicas e entre o mundo dos deuses. A sua função era ampla na sociedade. A sua origem remonta, então, além do período da realeza e ao seu número, mas que passou por várias transformações. Antes, nesse começo, eles eram considerados como composto por 3 membros. Porém, já detectamos, quando vamos fazendo pesquisas usando Tito Livio e outras obras, que em 300 antes da Era Comum, já podemos conhecer informações que eles teriam um número de 9 membros, 15 sob Sula e 16 sob Júlio César. Suas competências eram amplas e de natureza variada. Dionísio de Halicarnássio, Antiguidade Romana ou História Antiga de Roma, dependendo da tradução que trabalharmos, no livro 2, 64 a 73, fala sobre esse assunto, e Plutarco, Vida de Numa, no livro 9. Passagem 9. Os pontífices eram, antes de tudo, profundos conhecedores do procedimento ritual da tradição religiosa, e, nesse âmbito, atuavam como conselheiros do Senado, magistrados e particulares, então perpassando por vários níveis da sociedade, o que é interessante para Augusto, porque ele vai conseguindo, então, assim, ir diluindo o seu poder em várias camadas. A obra em que notamos o maior traço republicano de algumas das atividades do Colégio Pontífice é o discurso de Cícero em De Domo Sua, uma obra que carece, e aí eu deixo para vocês, uma proposta, né, aqueles que estiverem trabalhando com latim, aqueles que estiverem pensando em fazer um mestrado, um doutorado em obras para traduzir o De Domo Sua para português. É uma obra importante e muito pouco abordada, e às vezes pelos alunos, pela dificuldade com outro idioma. Então, seria interessante a gente pensar numa possível tradução para esse texto. O texto tece considerações sobre a questão da disputa de um imóvel entre Cícero e Cláudio. Destacamos que apenas uma parte do discurso, 104-41, é claramente dedicada ao problema referido. Apenas os parágrafos 127 e 37 tratam da questão estritamente legal, sendo esta o ponto mais relevante para os sacerdotes e o estudo deles. A contenda se passa durante o retorno de Cícero do exílio voluntário que havia imposto para si devido às desmedidas políticos e religiosas de Cláudio Pulcro, que, para se vingar de Cícero, tomou-lhe as propriedades, alegando finalidades religiosas. Além disso, Gabínio, aliado de Cláudio, apropriou-se da vila de Túsculo e Pisão, assim como da sua casa no Palatino. A gente vai ver no De Domo Sua 103. Dessa forma, o debate sobre a consagração do edifício, se ele ainda pertencia legitimamente a Cícero, apresenta tanto o papel do Colégio dos Pontífices, quanto a sua atuação na sociedade. O elogio de Cícero, De Domo Sua, ao Colégio dos Pontífices fornece uma representação da atuação dos pontífices dentro da sociedade romana e no contexto da disputa entre a elite do século antes da Era Comum. Cícero coloca grande ênfase no conhecimento e experiência, sapientia e scientia, pontifical.
É claro que, uma vez que um homem se tornou um pontífex, seu status era o de um importante especialista religioso, como destacado por Mary Beard já. Tanto que Cícero invalida as ações de Cláudio por elas serem consideradas um abuso contra a relígio e a condução minimalista de rituais, as quais o Colégio dos Pontífices era responsável por executar. Cícero considera essas medidas como improvisações religiosas, por assim dizer, que foram realizadas sem assistência sacerdotal para assegurar o procedimento correto. Isso vai aparecer no De Domo Sua 117 a 26. Logo, na visão do orador, cabe aos pontífices respeitar e zelar por questões imobiliárias e ritualísticas, questões estas que faziam parte do Mos Maiorum, além de não compactuar com os abusos desmedidos de poder romano. Destaquemos também outra obra de Cícero, onde nós podemos ver um pouco sobre essa função republicana do Colégio dos Pontífices, que seria sobre a natureza dos deuses, de natura de ouro. Nela, Cícero delimita que a relígio do povo romano era composta dos sacra e dos auspicia. Na visão de Cláudia Beltrão da Rosa, consideramos esses elementos inerentes ao campo dos rituais e da adivinhação em Roma, e que, por si, demonstra como era relevante para Augusto aderir e controlar ambos os colégios dos pontífices e dos áugures sacerdotais. Em De Haruspicium Responso, passagem 14, Cícero argumenta que o zelo pelos sacra integrava as funções do colégio dos pontífices, o que leva à competência das esferas públicas e privadas, que modernamente se situam na parte secular da sociedade. Por isso que a gente tem que ter um cuidado quando vai trabalhar com a sociedade romana. A gente tem que lembrar que o âmbito do público e do privado, ele se vincula nessa sociedade. Da mesma forma que poder e religião, política e religião também. Embora que atualmente a gente comece a ver que algumas coisas são bem semelhantes. Bom, assim, a partir de leituras sobre Cícero, vemos que os pontífices eram responsáveis pelos rituais solenes. Cláudia Beltrão da Rosa frisa que o uso do adjetivo solemnis no texto latino, que evidencia que eram rituais que se repetem anualmente, demonstrando assim a regularidade da competência pontífice e o seu impacto social. Desse modo, a capacidade geral de supervisionar as celebrações dos sacrifícios e cultos de Estado, jogos lúdicos, festividades e outros rituais, eram de responsabilidade dos pontífices, e liderada por Augusto junto ao colégio durante o seu principado. Naturalmente, Augusto, como membro e depois como pontífice máximo em 12, também participava ativamente de algumas cerimônias desse âmbito, festas como a Carmentália, a Consuária, a Larentália e a Floricídia. Suas competências se estendiam igualmente às esferas das famílias e grupos familiares, intervindo em matrimônios, adoções, heranças, a manutenção das tradições religiosas familiares e regulando também práticas funerárias. Tanto a professora Cláudia Beltrão da Rosa, Mary Beard, Federico Sant'Angelo, Ruth Schipper trabalharam com esses temas já e deixaram muitas dessas produções sobre o Colégio dos Pontífices demarcadas. Ruth Schipper, gente, que eu estou mencionando, é a autora desse livro aqui. Tá? É um livro alemão sobre Augusto e os colégios sacerdotais. E o Christoph Hesse seria o autor desse livro aqui. Pois bem, entre as suas funções administrativas, destaca-se especialmente as gestões do calendário e dos arquivos do colégio, os anais, por exemplo. O poder de Augusto tornou-se vasto por deter tanto a potestas dos magistrados quanto o império militar. Há auctoritas do Príncipe Senatus e há auctoritas de cada colégio sacerdotal que ele se relacionou e assim foi acumulando em funções. Quando se considera o quantitativo de pesquisas que tem sido dispendido na interpretação do poder tribunício da titulatura de Augusto, só pode parecer surpreendente que o pontificado tenha atraído tão pouca atenção nos estudos históricos. Muito nós vemos na produção histórica sobre Augusto, sobre a questão da relação entre potestas e auctoritas, sobre as suas funções como cônsul, a sua função como do poder tribuno, porém, sua função no Senado, porém, quando vai para o campo religioso, muito se menciona, mas pouco se explora, a não ser, principalmente na historiografia internacional.
Novas avaliações de Augusto como ponto de partida nas circunstâncias que cercam o acesso ao cargo de Pontífex Maximus ajudariam na compreensão desse contexto, para além de uma simples menção ou atribuição de força suprema, como costuma ser feito. Nos fastos cuprenses, vemos a informação de que César Augusto foi eleito Pontífice Máximo no ano de 12. Tal data é significativa no contexto religioso do Colégio dos Pontífices. Afinal, Otávio Augusto, príncipe já consolidado no poder, assume essa posição em sucessão ao ex-triúviro, seu antigo aliado e depois seu desafeto, recentemente morto, então em 12, Emílio Lépido. Membro de uma família, lembrando que, no caso de Lépido, ele era membro de uma família tradicional patrícia, os Aemili Lépide, envolvida com os colégios dos pontífices e dos álgores. Lépido foi cooptado como pontífice depois de 63 a.C. e eleito como Pontífex Máximos no colégio após o assassinato de Júlio César, nos idos de março de 44 a.C. Essa eleição foi realizada sem a consulta da Comitia Tributa, apenas como uma indicação de Marco Antônio na segunda metade de março. Ele ficou nesse posto por longos anos. Vale ressaltar que foi cônsul em 46 e 42, antes da Era Comum, e triúviro em 43 e 36, antes da Era Comum, após o qual foi privado de seu poder político, não perdendo, porém, o seu posto de sacerdócio no Senado. Frisamos que ele participou, o Lépido, da investigação em relação à casa de Cícero, em 57 também, antes da Era Comum. O pontificado máximo de Augusto está bem atestado em inscrições epigráficas e moedas da época, o que denota uma ação de comunicar e manter essa mensagem para o público receptor de Roma e das províncias. Apesar de seu programa de reorganização e renovação da vida religiosa de Roma, Augusto soube ter cautela com o pontificado máximo e com Lépido, visto que preferiu aguardar e aliar-se ao prestígio da gang dos Aemili Lépide. Tanto que nos discursos atribuídos a Augusto, encontramos a seguinte informação a respeito: recusei ser nomeado Pontífex Maximus no lugar do meu colega que ainda vivia, quando o povo me ofereceu o sacerdócio que meu pai ocupou, nas Regestas 10.2. Augusto prossegue ainda: e finalmente ocupei o sacerdócio alguns anos depois, após a morte daquele que aproveitou a oportunidade da guerra civil para usurpá-lo, e por ocasião da minha eleição sob os cônsules Sulpício e Valdo. Numa imensa multidão afluiu da Itália, tão grande quanto jamais se vira antes, no 10.3 das Regestas. Suetônio também informa que depois que finalmente, com a morte de Lépido, Augusto assumiu o pontificado máximo, ele jamais consentiria que lhe fosse tomado. Está na Vida de Augusto, 31. Ambos os textos exprimem um exercício retórico instigante e emulado pelos escritores posteriores, trazendo a ideia de conduta exemplar de Augusto em suas funções políticas e religiosas. Em nossa visão, o acesso ao pontificado no contexto da restauratio e da defesa do mos maior devem ser considerados um entrave para Augusto contaminá-lo por uma usurpação do cargo. Augusto teria, já que ele está preservando pelas leis, pelas tradições, preferido esperar Lépido morrer do que retirar dele o poder, tendo em vista a sacralidade dessa função e também por ele estar buscando essa autoridade diante de todas as famílias e grupos sociais. Nesse sentido, percebemos que ele esperou pacientemente que Lépido morresse, ou soube agir de uma forma velada para que isso viesse a acontecer e não o incriminasse. O Pontífice Máximo detinha, no período republicano, valor moderado entre seus membros, especialmente após a sua eleição pelas 17 tribos, o que referendava seu lugar de falha e autoridade, mas não lhe otorgava maior poder social entre os demais. Isso estava o professor Federico Sant'Angelo, de 2011. Todavia, no Principado, a partir de Augusto, o pontífice configurou-se como um sacerdote de destaque, devido ao impacto social que gerava nos romanos. Afinal, consideramos o colégio pontifical o mais complexo dos 4, desde o começo da República, pois esteve integrado pelos seguintes sacerdócios: pontífices, flâmenes maiores, flâmenes menores, as virgens vestais, o rex sacrorum,
e desde o final da República foram incorporados os pontífices menores nesse grupo também. A já tinha falado. Já durante a época imperial, os flâmulos dos imperadores divinizados foram começando a ganhar também prestígio. É interessante a gente pensar para outras análises sobre essa função. Os chamados sacerdócios latinos, ainda que ficassem à margem do colégio, estavam também sob a tutela dos colégios pontífices. Logo, era da sua competência interferir em seleção dos flâmulos, das vestais, do rex sacrorum, e sua autoridade seria exercida sobre todos os membros desses colégios. Tanto que, desde que Augusto, o Pontífice Máximo, assumiu esse poder, ele começou a controlar tal esfera, que passou a ser uma tradição, até a recusa do imperador Graciano no século IV. Em Ovídio, vemos a seguinte passagem sobre esse momento de ascensão de Augusto, onde ele fala assim nos fastos: do grande César aos títulos sem conta. Acresceu neste dia o que mais enche, de alma o prazer, por tê-lo merecido, assuma a pontífice autoridade. Ovídio Fastos 3, 4, 15, ponto 420. Passagens como essas elaboram um discurso de aceitação, legalidade e reconhecimento social de Augusto como novo pontífice máximo, sendo então propagado pela poesia, e essa poesia é emulada, proferida para a sociedade. Como Cláudia Beltrão da Rosa frisou, o pontificado máximo possibilitou a ele ter poder de decisão e mando em questões religiosas que estavam sob a tutela do pontífice máximo, dos colégios dos flâmulos e das vestais, que a ele estavam submetidos. Segundo a autora, o acesso ao cargo era necessário para as reformas, para endossar o seu espírito de reformas e intervenções na sociedade, como a questão da reformulação do calendário, a intervenção nos templos, a criação de novas construções urbanas que foram promovidas por Augusto. Para isso, eu indico o trabalho da pesquisadora Débora Casanova, que veio estudando essa questão da reformulação urbana de Augusto. Vemos tais ações como uma edificação visível de seu poder. Em termos de competência e importância do pontificado máximo, há diferentes opiniões em pesquisas. Muitas delas são baseadas em uma perspectiva do século XIX, entre elas as de Fyodor Mommsen, visto que ele foi um historiador de renome na historiografia contemporânea. Acho que já está bem ultrapassado em muitos pontos. Mommsen foi o primeiro historiador a vencer o Prêmio Nobel de Literatura, em 1902, por sua obra sobre a história romana. Ao nos depararmos com suas obras e seu valor histórico para o campo historiográfico, observamos visões pautadas no político e na sua constitucionalidade romana, sobre as antigas tradições e as leis que regiam o cotidiano da magistratura, como instrumento essencial para a manutenção da ordem. Nesse sentido, a perspectiva de Mommsen coloca o pontificado máximo como o ápice dos poderes de Augusto. Tal cargo era a consumação de um poder pleno sobre os demais grupos. Em 1874, um novo estudo na área das instituições religiosas romanas foi promovido por Auguste Leclerc. Assim, notamos que na obra sobre os pontífices e a história antiga de Roma, um novo referencial passou a ser desenvolvido sobre os colégios. No que tange Otávio Augusto, menciona-se a entrada ao colégio sacerdotal e o poder pontifical, além dos esclarecimentos sobre o funcionamento desse sacerdócio. No entanto, o colégio dos pontífices tornou-se tão exaltado no discurso que se configura hierarquicamente como superior aos outros três, que até para o período republicano isso foi empregado, coisa que para a época a gente não consegue observar na documentação clássica. Tais análises inspiraram várias produções ao longo do século XX e XXI, incluindo nos livros didáticos, que viram problema, como notamos na perspectiva de alguns historiadores ingleses, americanos e brasileiros. Entretanto, Rupke, em 2011, critica essa perspectiva comum de análise sobre o pontificado máximo, que o torna um sacerdócio diferente dos demais. Afinal, antes de um sujeito ocupar tal função, ele deveria ser membro do colégio dos pontífices, até mesmo no que diz respeito aos príncipes da dinastia júlio-claudiana.
Então, se os príncipes da dinastia Júlio-Claudiana, eles não passavam direto para o pontificado máximo, eles tinham que passar pelo colégio e ingressar também no colégio do pontífice. Não era uma coisa que era dado descolado no colégio. Então, essa era uma função relativa a esse colégio e não distinta dele. Federico Sant'Angelo rejeitou a tese de Theodor Mommsen, que, em certa medida, fundamenta algumas análises nos estudos de Mary Beard, por exemplo, sobre os poderes magistrais do Pontífice Máximo, através da prática cotidiana das leis romanas e da apropriação dos outros colégios, como os álgores. Logo, dificilmente o Pontífice Máximo competiria com o alto magistrado romano. Cláudia Beltrão da Rosa indica que os êxitos das reformas religiosas de Augusto não devem ser pensadas como mera derivações do poder pontifical. Afinal, o príncipe assumiu em sua trajetória político-religiosa outras atividades sacerdotais que impactavam também sobre a ordem cósmica e física da urbis, assim como as competências desses sacerdotes eram vitais para a realização de ações políticas e reformas na época. Assim, percebemos que o pontificado máximo conferia ao seu portador expertise em leis e conhecimentos referentes ao sagrado e nome na sociedade. Então, desde Augusto, no entanto, o pontífice máximo deve ser observado de forma distinta da dinâmica. Então, a partir de Augusto que foi tendo essa transformação. Embora legalmente não tenha sido profundamente alterado através das leis, a função do pontificado máximo, com seu novo proprietário imperial, Augusto, atribuiu uma autoridade diferente, quando comparado a seus antecessores. Mas todos os colégios detinham poder. Ele só foi agregando maior valor a esse colégio em tomadas de decisões, mas não foi modificada, não foi criada uma lei. Aquilo que pode ser considerado como potestas e autoritas, especial do pontífice máximo, é tradicionalmente justificado somente em pátrios poderes, que ele poderia exercer sobre as virgens vestais e os flâmenes maiores. O cargo de pontífice máximo, nesse sentido, apesar de oferecer poucas vantagens legais significativas, tinha outras opções para o seu proprietário, seu detentor, exercer, assim, atuando nos meandros e por dentro da sociedade. Em linhas gerais, se o pioneiro do processo de monopolização desses cargos originalmente foi Otávio Augusto, não devemos esquecer que Júlio César já tinha acumulado duas funções. Pensar em inovação augustana é uma falácia. Todavia, em nossa visão, ao compararmos Otávio com seu pai adotivo e com os outros imperadores posteriores, vemos que ele assumiu de maneira inédita a figura romana de um guerreiro sacerdote em sua época, o qual zelava por todas as esferas da sociedade. Também conferiu ao pontificado máximo um valor distinto, porém sem alterar a sua tradição legal. Logo, deve-se considerar que Augusto fez uma acumulação de tantos sacerdotes individuais como uma forma de obter as várias autoritates desses colégios, empreendendo, assim, várias reformas urbanísticas, religiosas, temporais e políticas, que dependiam do aval desses segmentos, além de, com isso, poder exercer poder no momento que ele nomeia membros para esses colégios, e assim também vai diluindo suas redes de apoio e aprovações por esses colégios sacerdotais. Gente, obrigado. Podemos passar para perguntas. Bem, agradeço então ao professor Carlos pela palestra, e neste momento, então, passo a palavra para a professora Natália para iniciar o debate. Professora Natália. Boa noite a todos, boa noite ao Danilo e ao Carlos. Então, antes de eu começar acho que o debate, conversar um pouquinho com o Carlos, eu queria agradecer o convite do Danilo por participar como mediadora dessa mesa. A professora Dolores ia participar também com a gente, mas ela conversou e informou que o neném dela está doente, então seríamos só eu e o Carlos hoje. E queria falar oi para o Carlos, estou com saudades, apesar de a gente conversar bastante, mas a gente se vê, tem se visto muito pouco.
Então, primeiro eu queria parabenizá-lo pela comunicação. Excelente, muito interessante a abordagem que você faz, e é justamente, não é, essa questão de que o Otávio é trabalhado em diversas esferas, e quando chega nessa parte da esfera sacerdotal, poucos trabalhos, não é? Assim, são poucos trabalhos que se detêm realmente a pensar, não é, na esfera religiosa. Então, às vezes, alguns trabalhos perpassam essa esfera, mas são poucos que realmente se debruçam sobre esse espaço. E aí parece que o Otávio, ele parece um polvo, não é? Ele vai colocando, não é? Eu consigo imaginar, né, essa questão da imagem do polvo. Então, ele vai colocando os seus tentáculos em diversas esferas que fazem parte da forma de se governar na antiguidade. O Estado não era laico naquela época, ou seja, todas as esferas, elas estão muito imbricadas, muito unidas, né, nesse espaço, né, nesse período. E eu acho interessante esse comentário do Carlos, né, que toda vez que a gente fala de Roma, a gente fica assim, eu conheço um país parecido, não é, com essa república, e que tem cada vez mais, não é, se parecido com isso. E, Carlos, a primeira, assim, talvez pergunta que eu queria fazer para você é que essa entrada, vamos dizer assim, do Augusto dentro dos colégios, não é, sacerdotais, e depois esse cargo de pontífice máximo, seria talvez um instrumento do qual ele se utilizou para construir aquela sua imagem de um príncipe, não é? Ele não é rex, né? Já tem toda aquela discussão, né? Ele não é rei, ele é príncipe. Desse príncipe que seria escolhido pelos deuses. E aí depois ele vai construindo essa ideia dele como quase um deus mortal, um deus vivo, e vem depois a necessidade, não é, da construção das suas estátuas e também das libações, né, dele e da família dele também? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o meu trabalho, ele reside justamente no estudo da auctoritas, que é promovida por Otávio Augusto, num estudo de redes, né? Então, trabalho com o que eu chamei de redes político-religiosas. E o que são essas redes político-religiosas? Eu penso justamente que eles se conectam para sustentar o poder de Otávio Augusto. Esse poder de Otávio Augusto, que já tem no âmbito da magistratura, ele tem potestas. Otávio Augusto tem potestas, ele tem poder institucional conferido a ele pelas funções que ele ocupa na magistratura. Só que ele tem o que eu considero, né, eu junto com uma tradição historiográfica que eu sigo, que ele tem um projeto de poder junto com o seu grupo. Então, esse grupo, junto com Augusto, vão construir não apenas um poder fundado nessa potestas, que vai ser dada pelos demais, pela magistratura, mas sim uma associação com outras formas que vão lhe conferir autoridade. Entre elas, eu chamo aí a atenção para o caso do colégio sacerdotal, que é o que eu estudo especificamente. Na minha pesquisa, eu trabalhei com o colégio sacerdotal ligado aos 4 grandes colégios, né, que são considerados os principais. Mas a gente não pode esquecer que existem vários outros. Não dava tempo. E, Cristina, são inúmeros. A gente não tem como aqui mensurar, porque tem colégios já aproveitando que eu vi a perguntinha da Cristina, tem vários colégios, tanto em Roma, como também por várias outras regiões, nas áreas provinciais. E muitas vezes a gente vê Augusto relacionado com esses colégios, também nas províncias. Então, eu te diria, há uma quantidade grande de colégios, que a gente não pode mensurar, mas o que os
Os principais que eu poderia destacar, que eu trabalhei, são esses 4, que são considerados os 4 maiores em poder, que seriam o Colégio dos Epulones, o Colégio dos Pontífices, o Colégio dos Álgures e o Colégio dos Quindecêmviros, tá? No que ele atua nesse e com os outros colégios, ele vai ganhando publicamente autoridade, relacionando-se, vai criando autoridade com diversas camadas da sociedade. E lembrando que ele vai também atuar em camadas que estão ligadas aos libertos, em camadas que estão ligadas ao culto cotidiano. Então, na minha tese, o que eu fiz dessa teia foi montar uma prosopografia. O que foi essa prosopografia? Tá, qual é a função desses colégios? É essa. Tá, função desses colégios, como que ele se relaciona com esses grupos? Quem são os apoiadores dele? Quem ele nomeou? Então, foi aí que eu fui vendo que todos eles estão relacionados com esse poder augustano, de certa forma. Uns eram ex-inimigos, que ele vai justamente no processo de cooptação. Augusto ele tem o hábito de pegar os inimigos e transformar em seus aliados, mas publicamente, porque aí o indivíduo passa a ter um compromisso público com ele. E ele vai colocando também alguns desses dentro dos colégios sacerdotais. O professor Rupke, ele tem um Fasto Sacerdotum, que é um catálogo prosopográfico sobre os sacerdotes romanos, que vem desde a República até o período ao período imperial. Só que eu me concentrei em aprofundar isso na minha tese, com informações da numismática, com informações da documentação literária só de Augusto, que no Fasto vai parecer bem pequena a biografia, eu fui mergulhar atrás das informações. Às vezes eu consegui, outras não. E quando eu não consigo mais informações, eu detalho, olha, não consegui encontrar tais indícios. Sobre a questão da relação dele, deixa eu só pegar aqui que eu anotei, a relação dele com o nosso mundo, né? A gente fala muito sobre essa questão de que o Otávio Augusto, a antiguidade, não tem o que nos falar. Só que a gente tem que repensar essa questão. Por que em 2014 foi feita uma comemoração pelo bimilenário de morte dele em vários países, em vários continentes do nosso mundo? Sinal que ele ainda impacta no imaginário. Então, ele tem muito a falar, porque ele pode ser tanto utilizado para pensar como modelo de Príncipes, e aí entra naquela questão que você mencionou, por que ele se associa também? Ele é o modelo de Príncipes. Né? Então, ele é o modelo do bom príncipe, do ótimo príncipe. Então, ele vai construir, mas só que é uma construção. Isso é uma construção de anos no poder, que passa pela literatura, pelas estátuas, pelas moedas, pelas inscrições epigráficas, pela reformulação urbanística. E aí eu destaco novamente a importância de ver a tese da professora Débora Casanova e os estudos dela sobre questões urbanísticas, as pesquisas da professora Cláudia Beltrão, professor Federico Sant'Angelo, que vem trazendo essa outra visão. Tá? Acho que eu vou fazer só mais uma perguntinha, Carlos, porque parece que tem bastante, né, perguntas ali no fórum, tá? Você conseguiu enxergar nesses seus estudos ali, procurando, né, essas casas sacerdotais, procurando esses sacerdotes, as moedas, né, qual é o seu catálogo de moedas, críticas a esse, vamos dizer assim, a essa criação dessa rede do Augusto? Porque, assim, o que a gente percebe, às vezes, lendo esse período, ele é um modelo a ser seguido. Se você vai ler Sêneca ali, né, quando ele fala mal de Cláudio, né, porque ele fala bem, mas depois ele fala mal de Cláudio, não é? Quem é o modelo que Cláudio deveria ter seguido? Otávio. Né? Então, quer dizer, você conseguiu em algum momento perceber, não sei, algumas palavras ou nessa construção dessa imagem, não é? Talvez críticas a Augusto?
Tem críticas a Augusto, mas eu chamo que nós nos cegamos ao estudar Augusto. A gente vê a grandeza dele e não vê, no não dito, possibilidades de estudar as críticas a ele. Então, uma das críticas que eu fui em Suetônio, que é uma pequena menção a ele como efeminado. Dali eu fui puxando, e cheguei no Cícero, nas Filípicas, e fui conseguir mapear, é um texto que está para ser publicado agora, uma contenda entre Marco Antônio e Otávio Augusto, nas Filípicas, disputando politicamente, Cícero tomando partido de Otaviano, na época, que estava sendo acusado, então, de efeminação. É chamado de efeminados. Sim. E aí Cícero faz uma defesa de Otaviano e faz uma crítica pesada ao comportamento de Marco Antônio. Entendi. Ou seja, é uma forma dessa, né, de que haveriam burburinhos dessa crítica a ele. Inspirações que a gente pode encontrar. Na minha tese, eu chego a ressaltar as conspirações que são feitas, e a gente vê isso também. Veleio cita um pouco, Tácito dá alguns indícios. A gente consegue perceber algumas pequenas conspirações, incluindo da família dos Lépidos contra Augusto. Então, dá para a gente perceber nessa construção da prosopografia que eu fiz na tese, essas pequenas vozes dissonantes, e como que Augusto trabalhou esses dissonantes ao longo do tempo. Uhum. Só que é um trabalho de pensar. Assim, tem uma frase escrita num documento, que a gente muitas vezes até pula, porque a gente está procurando mais indícios, então a gente precisa ampliar o olhar do tratamento sobre o corpus documental. A gente precisa olhar com mais atenção, porque tem muito indício. Uhum. Então, obrigada. E acho que quer que eu leia as perguntas? Acho que a gente pode passar para elas. Tudo bem? Podemos. Agora é a Cristina, né? Isso. Cristina. Passa pelo exemplo público. Acho que você respondeu essa. Sim, obrigada, professor. Obrigada, professora. Aqui, Cristina. Cristina, você é a primeira. Não, o professor já respondeu, ele viu quando eu escrevi, era aquela perguntinha sobre o Augusto. Muito obrigada. Imagina, Cristina, prazer. Precisamos de material, essas coisas, só mandar mensagem que a gente disponibiliza. Fico agradecida. O segundo é Telmo. Telmo pergunta: é sabido que os governantes do Oriente eram divinizados ainda em vida. Houve algum momento da história de Roma que o mesmo tenha acontecido? Telmo, sua pergunta é muito boa, né? Eu só vou começar a dar uma olhadinha num trabalho, está passando uma revista na Roda da Fortuna sobre essa questão de Oriente e Ocidente. Então, fica ligado num dossiê que vai sair em breve sobre essas categorias, né? Eu penso não em Oriente e Ocidente, como a gente marcou nos estudos. Eu penso para explicar geograficamente, sim, até uso ele, mas não como uma divisão imperial. Né? Há uma diferença, concordo com você, sobre a forma como os governantes eles agiam no modelo helenístico e no modelo romano. São formas distintas. Augusto, ele não foi divinizado em vida. O que foi consagrado é o seu gênios. Ou seja, durante muito tempo, no Principado, aí eu posso falar do Principado, porque quando a gente vai mudar, vai falar aí deixa para o Danilo, para o Otávio, depois vocês trabalharem com eles, quando já vai pegando ali o período da tetrarquia, período do dominato, já é outra estrutura. Mas no período do Principado, o que é divino no imperador é a questão do gênio desse vamos dizer assim, não é um espírito, mas essa aura, essa coisa divina que agracia os homens e a Juno as mulheres. Então, o gênio augustano, essa coisa que o protege, que vai ser divinizada. Então, vai ter o culto ao gênio de Augusto, mas não a Augusto, em Roma. Agora, alguns autores falam que essa retórica política valeu
para Roma, porque eles entendiam que não deveria ser cultuado um homem em vida, mas que em algumas áreas provinciais, como das regiões de matriz helenística, houve uma confusão entre esse espaço. Isso daí é uma grande disputa nessa análise, que vai dar justamente o que o Fernando acabou de mencionar, o culto ao imperador. Tá? Mas o culto ao imperador, como é feito em Roma e nas províncias mais ao lado da Península Ibérica e tal, é esse games. Em outros lugares, que já estão indo mais, se a gente for aplicar a categoria do Oriente, a questão já houve algumas mutações, umas transformações. Por quê? Porque eram regiões que já sofriam influência do modelo helenístico. Mas, em Roma, tem outra conotação, tá? Ok. Terceiro inscrito, Emanuel. Emanuel. Olá, professor Começando, Emanuel. olá, professores, boa noite. Quer que eu leia? Pode ler. Tudo bem. Espero que sim. A minha pergunta é sobre o Principado Romano, mas não necessariamente de Otaviano, mas de Calígula. O culto imperial é algo que começa com Otaviano, isso que você já comentou, e o mesmo ressignifica essa prática. Em Calígula, as formas nos demonstram uma corrupção dessa forma de culto e do papel da família Cesares nesse processo. Na vida dos 12 Césares, Seutônio descreve 2 etapas do principado de Calígula. Ele apresenta o príncipe e, posteriormente, o monstro. Aí a gente continua aqui. Lemos, então, as interferências do Princeps na esfera religiosa, quando o próprio deifica sua falecida irmã e se intitula um deus. Então, o que podemos identificar nesse principado específicos? As interferências religiosas e governamentais que, posteriormente, irão mudar radicalmente o papel da família Cesares? Porque Otaviano é reconhecido como um governante ideal e seus demais sucessores são classificados como erros do regime imperial? Perdoe-me por destoar um pouco do tema do debate. Mas o principal de Calígula. Bom, Emanuel, a pergunta é muito ampla. Eu vou repetir aqui um pouquinho, tá? Para tentar dar conta. Lembrando que Calígula também não é a minha praia. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de te recomendar leituras atualizadas sobre Calígula. Então, tem a tradução que o Braulio Pereira fez sobre Calígula. Deixa eu ver aqui se eu tenho a tradução. Essa tradução aqui dele já traz totalmente uma nova leitura sobre Calígula. Nós temos hoje vários autores que estão repensando a figura dos Césares que foram retratados por Suetônio. Então, é importante a gente ter cuidado, porque quando Suetônio constrói a imagem do bom príncipe, do ótimo príncipe, e do príncipe mal, do príncipe ruim, ele tem uma função ali, que está dentro do contexto da família dos Antoninos. Então, a gente tem que pensar nisso, na questão de Adriano, Trajano, a questão do alerta dos problemas do poder. Então, o Suetônio vai caracterizar, vai pegar de fato, vai ter uma crítica aí ao Calígula, mas a gente tem que filtrar essa crítica ao Calígula, a crítica ao Nero, e começar a olhar para os novos estudos que saíram e estão saindo cada hora sobre esses autores. Então, é natural não, mas é uma construção, possível a gente parar para perceber, que ele vai dizer, olha, ele quis se cultuar em vida como um deus, como uma forma de criticar o Calígula. Nero, alguns vão querer criticar Nero também, porque querendo colocar eles como desmedidas de governantes, tá? Então, eu acho que você tem que só ter o cuidado quando pegar a obra de Suetônio, porque ela está composta por vários pensamentos, por várias leituras que são, de fato, para mostrar aqueles que ele considera como exemplo e aqueles que ele não considera como exemplo.
E aí ele cria esse jogo de relações. Então, é importante você dar uma atenção para o campo, Manuel, do gênero literário da obra. Tem muitas obras hoje estudando gênero biográfico na antiguidade, eu também trabalho hoje com o campo da literatura clássica, e eu vejo no campo da literatura muitas reflexões sobre esses novos, sobre os Césares, e sobre uma releitura dessas obras como representações que estão aliadas, estão relacionadas com o contexto de crítica, tá bom? Voltando, eu vou desligando o microfone para não atrapalhar o Carlos. E é essa mesma questão, eu acho que essas novas releituras entram no campo do Otávio também. Será que ele realmente, né, era o melhor exemplo de Princeps a ser seguido? Então, eu acho que essas novas análises dessas obras, das fontes, o uso das fontes da cultura material, sim, desculpem, também vem ajudando muito a gente a repensar essas figuras que foram sendo construídas, né? O Calígula, Nero, né? Colocou fogo em Roma. Depois entra a questão do Otávio, todo mundo deve seguir Otávio. Essa perspectiva que a gente tem visto, acho que aqui tem um nome, tem muitos autores trazendo outras leituras para esse período. O Alois, era ele que eu queria lembrar, o Alois Winkelin. Uma biografia, é uma obra importantíssima para a gente repensar a figura dos imperadores. Então, eu acho que olhar para a construção discursiva, por exemplo, quando eu trabalho com Augusto, e aí eu volto na tua questão, Emanuel, que também serve para o que a Natália está falando. Augusto também é uma construção. Augusto também é uma construção que foi elaborada de um modelo de governante, e a gente tem que ter esse cuidado. Então, a gente tem que mostrar que é uma representação dele, que de fato foi tomado durante muito tempo como um homem real. E é como o Heitor acabou de apontar aqui também. Suetônio é um homem que está escrevendo no segundo século da nossa era, depois deles. Então, ele está tendo interesse, mas a gente tem que lembrar sempre que toda produção literária tem um contexto. E esse contexto, ele impacta nas intenções discursivas, no cenário discursivo, como Manguenot fala. Verdade. Vou passar para a próxima, Carlos. É da Letícia. Houve uma maior importância ou maior associação dos grupos das virgens vestais com Princeps a partir do Principado? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Houve uma maior importância ou maior associação do grupo das virgens vestais com Princeps? Não. Eu te diria, Letícia, que foi mantido, que elas tinham um poder muito relevante, muito proeminente na sociedade romana. Eu acredito que ele foi apenas ressaltado, porque elas sempre foram fundamentais para guardarem fogo sagrado de Roma. E Otávio Augusto, essa família, Otávio Augusto, não vamos esquecer que o testamento de César foi deixado no tempo das virgens vestais. Foi guardado por elas. Então, elas são, digamos assim, um sacerdócio de confiança. Ok. Tem um comentário da professora Cristina depois. O mal-entendido sobre esse culto, que diz ser o culto dos imperadores, vai se transformar num grande problema durante a tetrarquia, quando ocorreu a grande perseguição, durante o governo de Diocleciano. Diocleciano autoriza a matança de cristãos, inclusive militares, que se recusam a prestar culto ao imperador. Eu não sabia desse detalhe do Gênius Augustano, muito grato. Ele é aqui, muito importante, Cristina, é muito importante o estudo do gênio, porque o que acontece? A gente acaba pegando nos livros didáticos algumas menções com esse contexto que dão a entender uma divinização de Augusto em vida, e não é real. Se a gente pegar as moedas, você vai ver divos Augustos em moedas posterior à morte de Augusto.
cunhada já a partir de Tibério. Aí sim, o imperador ele tem a apoteose. Júlio César, ele vai ser divinizado após morto por Otávio Augusto. Aí tem aquela história do cometa de Júlio César, toda aquela história que o Suetônio vai narrar, os autores, entende? Então, toda essa questão dos imperadores como deuses é uma questão de apoteose, que se dá na sua morte, no período do Principado que a gente está trabalhando aqui. Pode haver casos no século II, século III, aí já me foge o período que eu trabalho, não saberia te dizer. Não encontrei menções. Mas também não vou dizer que é impossível. Vai que tem um imperador lá naquele ano dos quase vários imperadores que fez isso. Tem mais uma aqui. Você sabe me dizer o que a ascensão cristã fez com a história de Roma antes deles se tornarem institucionalmente cristãos? O que a ascensão cristã? É do Fernando de Oliveira. Olha, Fernando, institucionalmente, né, a Roma vai se transformando em cristã por uma longa duração, é um processo muito amplo. Então, eu acho que não daria para a gente pegar e criar um marco. É um processo demorado. Tem um processo com Constantino de aceitação, né, e de agregação da religião cristã. Você vai ter já lá em Teodósio a questão da ruptura. Então, é um longo processo que também, apesar de ter rompido, a prática continuou. Porque não é porque um imperador diz, olha, agora todo mundo é cristão, que todo mundo virou cristão naquele momento. Então, a gente tem que pensar que isso foi um processo muito demorado, e eu te diria, Fernando, que as marcas no Império, né? O que o cristianismo fez com a religião antiga. A gente consegue ver no campo da arquitetura, no campo da literatura, da monumentalidade, e no campo da arqueologia como um todo, que muitas vezes o cristianismo ele se valeu desses espaços religiosos e foi fazendo um processo de assimilação entre os também, né? A religião. Foi aproveitando. Basílicas foram transformadas em igrejas, em alguns lugares. Houve uma espécie de processo de hibridização até eles afirmarem, e em outros houve, de fato, perseguição, morte, como a gente vê. Não foi um processo uniforme nas áreas imperiais. Houve uma luta para isso, mas que foi um processo que não foi semelhante em todas as regiões, sabe? Então, eu não consigo padronizar. Em questões administrativas, muito do que já tínhamos de estrutura romana foi mantido, e outras coisas foram adaptadas, até mesmo a questão das relações de trabalho, as relações sociais, né? Isso vai ser modificado, entende? Sobre os Arvales. Sobre os Arvales, já no período cristão, eu não tenho como te dizer. Eu não trabalhei com esse período. John Scheid analisou o processo de transformação que os colégios Fraternidade dos Arvales desenvolveu. Então, é interessante posso indicar a leitura dessa obra, mas para esse recorte eu já não teria como te falar, tá? Já pode da minha leitura. E eu aprendi uma coisa com o falecido professor Manuel Guimarães Salgado. Você pode me mandar um e-mail que eu te mando. Agora, de cabeça, acho que eu não tenho aqui o nome da obra. Deixa eu ver aqui, se eu acho. Só um minutinho. Enquanto isso, se alguém quiser mandar mais questões, enquanto o professor Carlos procura a referência. Heitor está digitando. Ok, Heitor. Aguardamos. Mandando aqui para você no chat. Aqui, é do Scheid, a obra, tá? E aqui ele vai analisar a questão dos fratres Arvales. Aqui. Qual o título da sua tese? Que está na Academia Pontedou.
Você já disponibilizou, né, Carlos? Um minutinho que eu te mando, tá no banco de teses da CAPES, mas... Também, no domínio público. gente, morre não leva nada, gente. Tem que... Tá tudo lá. Tudo eu publico, se permitem, eu vou e coloco no Academia. Só um minutinho, pegando aqui já até o link para você. Ótimo. Prontinho. Reconhecimento, é isso mesmo, é para ser compartilhado. Eu não entendo porque o pessoal esconde, né? Talvez eu consigo. Mas eu tenho. Ultimamente a gente ainda está fazendo compartilhamento solidário do PDF, não é? Tá aqui, tá? Eu, Otávio Augusto, as redes político-religiosas, ao 4, amplíssima colega sacerdote romanorum, tá? Tem ali a tese para baixar, e a gente tem alguns textos que eu já vim desenvolvendo, Adilson, sobre isso já, releituras, né? Pós-tese, que a gente vai mexendo, vai descobrindo que precisa melhorar algumas coisas. Nunca acaba a tese. Nossa, Bustamante sempre falava que tinha que botar o ponto final, que sempre vai ter momentos para depois. Carlos, eu tenho uma pergunta aqui lendo as minhas anotações. Você fala que até o período da República havia um equilíbrio nessa questão do pontífice máximo, né? E que o Augusto ele vai acabar mudando esse ponto de equilíbrio. Você pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Justamente, um dos problemas que a gente vê na historiografia é que ela vem mostrando o pontificado máximo como se, desde sempre, ele fosse o poder principal que congrega todos os colégios sacerdotais. Ou dá maior destaque para a questão do colégio dos pontífices, colocando sempre eles como superiores aos demais. E não é assim. A gente percebe que na tradição republicana, os colégios eles tinham um equilíbrio. E no caso do Augusto, ele vai acabar dando destaque para alguns colégios, em detrimento de outros. Augusto vai acabar fortificando o pontificado máximo, que vai passar a ser uma tradição depois dele, mas isso aí não é uma lei, não foi instituído, esse colégio tem maior poder. Certo. Só que vai ganhando cada vez mais prestígio. Né? Por exemplo, quando é dotado por Cláudio, ele já vai ser dotado como membro dos 4 grandes colégios. E depois é conferido a ele o título de máximos. Tem moedas comemorativas da adoção que vêm as insígnias dos 4 colégios. Tá. O Augusto, ele vai ser cooptado jovem para o Colégio dos Pontífices, ali por volta de, acho que 19 anos, por aí. E depois que ele vai se tornar essa figura que é o Pontífice Maximus. Então, é uma construção que ele vai fazendo, não é uma coisa que já se a gente percebe nas outras esferas também, ele não vai, né, assim, de uma vez. Ele vai construindo, não é? Eu li um dos seus artigos que você publicou, que você vai mostrando justamente essa questão dentro do título de cônsul. Uma hora ele fala assim, neste ano eu não aceitei o título, para mostrar justamente, olha, né, vou deixar espaço para o outro, aqui no caso do Lépido, né, vamos deixar ele como pontífice máximo. E, ou seja, ele vai construir essa questão, né, da construção da sua imagem de uma forma, acho que estratégica, não é? Mas também com parcimônia, nesse sentido de que ele sabe, porque senão ele vai acabar ganhando o título vão achar que ele está criando uma monarquia de novo. E não é isso, talvez, que ele desejasse, né? Então... Aqui, só respondendo o Heitor. Temos mais um? Ele é filho do divino César e pai da pátria. Aqui ele não é o Deus Augusto, tá? Quando você vê a frase em latim, Divi Filii, para Augusto, é filho do Deus César, tá?
É filho do César, desse Deus César, não ele como divinizado. É lógico que se ele é filho de um Deus, ele tem uma aura... Bom, Augusto é filho de César, que é um Deus, Heitor. Augusto é filho de Apolo, em alguns textos também. Sempre dá a ele, o próprio título de Augusto, que era um título, né, vai ser uma titulatura, um epíteto dado para os deuses, já coloca ele nessa posição de proeminência. Ele é o agraciado pelos deuses. Então, isso coloca ele não formalmente como divino, mas como agraciado, como alguém bem perto ali do divino. Alguém que é protegido, ele paira ali com esse poder dos deuses sobre ele. E a sua ligação com os deuses também legitima o cargo que ele ocupa também, não é? Sim. Das famílias tradicionais, né, dessas famílias também, muitas famílias romanas também, né? Sim. Sim, a gente só tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes, Natália e Heitor, o que eu vejo na leitura é que já colocam ele diretamente como divino. Como um Deus, não. Mas é alguém que está ali como um ser agraciado pelos deuses no comando. Ele é o mantenedor, eu poderia dizer para você que ele é o responsável pela Pax Deorum, ou seja, ele é o responsável pela paz com os deuses, que automaticamente leva a paz também romana e a paz social. Uhum. Ele mantém essas esferas ali em equilíbrio. Uhum. Quando um imperador se coloca como um deus, essas coisas, ele rompe essa paz com os deuses. E aí vem as críticas. Tem uma pergunta, Carlos, do Fernando. A ideia de padre vem desse período? Olha, a ideia de padre, eu não tenho como te precisar o conceito, mas o que eu conheço, né, um pouco das minhas leituras para o período da Antiguidade Tardia, vem da ideia de sacerdote, né, vem da ideia do sacerdócio, mas reformulado. Tá? Eu não posso te dar precisão nessa informação, porque não é meu campo de estudo e é um conceito importante, então necessita de maiores aprofundamentos. Eu te recomendaria ler esse livro aqui, peraí que eu já vou te passar. Aqui eu tenho livro para tudo. Da Beard, que vai falando sobre a religião romana, e que é um grande apanhado, tá? Uhum. Eu recomendaria esse livro aqui. Esses dois livros, aliás. O bom de ser online é isso, que a gente pode pegar e ir muito caminhando. Antigamente tinha que pedir o e-mail do professor, ou pedir para o professor lembrar o nome do livro para procurar na biblioteca. Hoje é mais fácil, o mundo digital. Bom, agora é o Alexandre. Essa última pergunta. Alexandre, isso. Isso que eu ia falar, acho que é a última pergunta. O quanto os mos maiorum influenciaram o Augusto na construção das leis Júlia de adultério e matrimônio, uma vez que o próprio matrimônio envolvia as duas esferas que o senhor trabalhou, político-religiosa? Desculpe se a pergunta fugir ao tema da palestra de hoje. Aí, meu caro, eu vou te recomendar o estudo desta ótima especialista. Só um minutinho. Aí já entra num campo muito mais denso, que é a da Sara. Sara Azevedo. Sara Azevedo, Alexandre. Ela tem uma tese sobre... Esse é ótimo da Sara. É uma tese maravilhosa sobre esse tema, que pode te ajudar a compreender bem essa parte. Porque eu praticamente não trabalhei com isso, o que eu trabalho das leis são as implicações dela, e não a influência, ou essa questão que você formulou. Então, eu recomendaria o estudo da tese da Sara.
ela vai te ajudar, é uma tese muito boa, pensando sobre as leis, na verdade, e a questão também das mulheres, essa relação com elas, tá? E daí eu já me escapa da minha base para te falar. Então, acho que eu vou passar a palavra para o Danilo agora. Mas não esqueça, Fernando, que Tácito está escrevendo e criticando o Domiciano, tá? Bem, obrigado, Carlos, obrigado, Natália, por esse amplo debate acerca do período Principado e, claro, também sobre outras questões que colocaram, chegando até o Dominato, né, especificamente. Mas é para ti. O pessoal tem perguntado bastante, perguntas bem afiadas no nosso chat. Perguntas muito boas, eu gostei muito, parabenizo a você, Danilo, e aos seus alunos, as pessoas que você também conseguiu agregar de outros lugares, porque são perguntas muito, muito bem elaboradas, perguntas importantíssimas, para a gente refletir sobre coisas. Eu acho que a gente aprende muito em palestra e sala de aula, porque é nesse momento que a gente vê dúvidas e que quebram nossas certezas. Obrigado, Carlos. Obrigado, Natália. É um privilégio poder contar com dois pesquisadores tão renomados, auxiliando os alunos, principalmente retirando essas dúvidas que eles têm, de uma forma geral, algumas curiosidades também, mas também assim, algumas perguntas específicas de pesquisa. Temos pessoas que pesquisam Otávio Augusto presente no nosso chat, então eu creio que eles ficaram muito felizes com as questões levantadas e com o debate feito. Eu que agradeço, Danilo, a oportunidade. Aprendi muito hoje também e as perguntas foram ótimas. E é isso mesmo, a gente vai aprendendo sempre, não é? Né, nos eventos, com as perguntas e também, né, na sala de aula é imprescindível que a gente tenha, né, essa abertura de que a gente precisa também estudar sempre, não é? E que não somos os detentores desse conhecimento, a gente está ali para aprender também com os alunos. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Agora que eu vi a Cris estar aqui participando. Bom, eu agradeço a todos vocês, eu agradeço pela pergunta, agradeço pela oportunidade hoje. Espero ter contribuído e fico agradecido por essa abertura de diálogo, tá? Gente, o que vocês precisarem, meu e-mail está aí, só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer partilhar o que a gente tem. Bem, pessoal, não tendo então mais nenhum questionamento, vamos dar por finalizado o debate de hoje. Agradeço a participação de todos e aproveito para deixar o convite para o debate da próxima quarta-feira, dia 22 de julho, com o título Eunucos tocarão tímpanos retumbantes, uma análise sobre os sacerdotes castrados do Império Romano, apresentado pela professora Semília Miscorsi e debatido pela professora Thaís Pagotto Belo. Novamente, Carlos, Natália, muito obrigado pela participação, por todas as informações colocadas, por todo o debate feito. Ficaremos muito felizes em poder contar com a presença de vocês no futuro também. Eu que agradeço e claro. vocês no nosso átrio, tá? Em breve. Átrio como sala e átrio como laboratório. Um abraço, gente. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, um abraço a todos, gente. Boa noite.